Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros. Isto mesmo, alinhando a nossa vida com a vontade de Deus, estando alinhados com a palavra de Deus, conhecendo as Escrituras e sabendo como é maravilhoso ter um Deus perfeito. Como é maravilhoso ter um Deus que nada foge ao seu controle. Para Deus, passado, presente, futuro, é a mesma coisa, pois Ele é o Pai da eternidade, Ele é o Senhor do tempo, Ele criou o tempo. E nós vamos ver que na linda história do Novo Testamento, na linda história do Evangelho de Jesus Cristo, nós temos João Batista como precursor de Jesus. Isso mesmo, Deus enviou um homem nascido de uma forma tão singular, também por profecia, anunciado no Antigo Testamento para preparar o caminho do Senhor Jesus. João, chamado o Batista. Vamos ver um pouquinho sobre João Batista? Vamos ver o plano de Deus, o que Deus nos fala através deste homem para nós, hoje. Então, deixe o seu coração aberto para o Senhor. Deixe o seu coração aberto para o Espírito Santo falar com você e te encher da sua presença. O programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem. Nós sabemos que a palavra de Deus, que é tão fiel, que é tão maravilhosa, a palavra de Deus é perfeita. O Senhor, Ele faz tudo de uma maneira tão linda, tão perfeita, e nós louvamos o Seu nome por isso. Então, tudo que aconteceu, tudo que está registrado no Novo Testamento, nós vamos ver que há uma concordância com o Antigo Testamento. Não apenas uma concordância, mas profecias, nos mostrando o Antigo Testamento anunciando tudo o que estaria acontecendo no Novo Testamento. Então, não tem jeito de você tirar o Antigo Testamento da Bíblia, porque ele ali está sendo a raiz, ele ali está sendo o princípio, ele nos mostra tudo que Deus planejou, como foi o cronograma do Senhor para chegar no Novo Testamento e para chegar nos nossos dias. Como é importante nós conhecermos a palavra de Deus e termos este entendimento. Nós vamos ver aqui João Batista, vamos conhecer um pouquinho a história dele. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 1, nós vamos ler do verso 5 ao 7. Vai nos falar dos pais de João Batista. Quem foram seus pais? Está escrito assim: nos dias de Herodes, rei da Judeia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Bem, então aqui você já tem um panorama da família de João Batista. Seus pais eram idosos. Como são seus pais? A maioria de nós teve pais mais jovens. Aquele que é o filho primogênito, geralmente seu pai com 20 e poucos anos, 30 anos. Mas há alguns que são a rapinha do tacho e os pais já estão mais velhos. E aqueles, com raríssimas exceções, cujos pais já são mais idosos. Aqui a palavra nos diz que Zacarias e Isabel eram idosos. Isabel era estéril. Não podiam ter filhos e eram avançados em dias. Essa história aqui nas Escrituras, ela se repete com tanta frequência, não é verdade? Nós vamos ver que Sara, a esposa de Abraão, era estéril e teve filho sendo idosa. Nós vamos ver que a Raquel era estéril, esposa de Jacó,
E Deus abençoou, agraciou com 2 filhos, José e Benjamim. Rebeca, esposa de Isaac, era estéril e Isaac orou por ela 20 anos para que viessem os gêmeos Esaú e Jacó. Então, na história aqui do Antigo Testamento, vemos Ana, esposa de Eucana, que ora ao Senhor, ela era estéril também, e veio Samuel e mais 5 filhos depois de Samuel. Então, essa história de esterilidade aqui na Bíblia, esterilidade das mulheres, ou incapacidade também de ambos do casal, é algo que Deus está suprindo em todo o tempo em histórias bíblicas. E, geralmente, estes bebês que vêm ao mundo têm uma missão especial. João Batista vai ter uma missão muito especial. Vamos ver as profecias referentes a ele no Antigo Testamento. Olha o que está escrito em Lucas 1, de 8 a 17. Está escrito assim: Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. Vendo Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de Jesus. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já do ventre materno. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Ah, que coisa tão linda está sendo descrita aqui no Antigo Testamento sobre este menino, sobre João Batista. O Senhor disse que ele haveria de ser, nas mãos do Senhor, ele haveria de estar como um precursor daquele que haveria de ser o Messias prometido. A palavra diz que Zacarias estava ali cumprindo o seu papel. Zacarias estava ali como sacerdote, entrando no lugar santo para oferecer incenso. Como era isso? Bem, ali estava o templo, e no templo havia o átrio, onde os judeus podiam vir para adorar. Eram sacrificados os animais no átrio, no altar do holocausto, mas no lugar santo entravam apenas os sacerdotes. Ali estava a mesa com os pães da proposição. Ali estava a menorá, o candelabro de 7 braços com as suas lâmpadas acesas. E ali estava o altar de incenso. O incenso deveria ser trocado, assim como os pães, uma vez por semana, mas o incenso diariamente, e se mantinha também as lâmpadas acesas naquela menorá. Era necessário. Esta era a tarefa dos sacerdotes. Eram muitos sacerdotes, um turno muito grande, muitos milhares de sacerdotes. E então eles tinham a sua escala. Cada dia cabia a um deles cumprir a sua escala. E aqui a palavra de Deus nos diz que chegou o dia de Zacarias cumprir a sua escala. Zacarias estava pronto. Zacarias tinha se santificado, tinha se preparado para entrar no lugar santo, para levar incenso. Bem, o incenso simboliza nossas orações.
O incenso ardia ali como um perfume que subia, que enchia aquele lugar daquele doce aroma. Um incenso que era preparado pela arte de perfumista de acordo com a receita que o próprio Deus dera a Moisés. O incenso simbolizava as nossas orações e simbolizava a intercessão dos sacerdotes a Deus em favor do povo. Zacarias foi levar o incenso, era o seu dia. E quando ele entra, ele tem um encontro maravilhoso. Um anjo do Senhor, o anjo Gabriel, aparece diante dele. E o anjo diz: Zacarias, não temas, a tua oração foi ouvida. Bem, ele orava por um filho, orava para que Deus desse a eles um filho para continuar a família e para cumprir o propósito de Deus. E então o anjo lhe fala o que vai acontecer. A tua mulher vai ter um filho e o nome dele será João. Olha que interessante, Deus estava dando um nome. Interessante que Deus deu o nome de Isaac. Ele falou para Abraão e para Sara que o menino se chamaria Isaac. Agora, Manoá e sua esposa, que foram os pais de Sansão, o nome dele não foi dado por Deus, não foi dado. Mas João, o Senhor disse, o seu nome será João. João ou Jonas, que significa pomba. E nós vamos ver que João Batista, ele vai ser cheio do Espírito Santo, cujo símbolo é a pomba. Uma pomba desceu sobre Jesus, o Espírito Santo em forma corpórea de pomba sobre o Senhor. Ele recebe o nome de João e ele vai ser como Samuel, como Nazireu, como Sansão. Não vai cortar o cabelo, não vai tomar vinho, nem bebida forte alguma, nem nenhum fruto da videira. Desde o ventre materno, ele seria cheio do Espírito Santo. Já pensou que privilégio esse? Ser cheio do Espírito Santo desde o ventre. Você já pensou a diferença de um bebezinho, uma criança que é cheia do Espírito Santo, engatinhando, andando, brincando? É diferente das outras crianças, é diferente. As crianças já movidas pelo egoísmo, pela maldade, e ali está aquele menininho cheio do Espírito Santo. Assim foi profetizado a respeito dele. E diz a palavra que ele haveria de converter, o anjo disse para Zacarias, ele vai converter o coração de muitos filhos de Israel ao Senhor. A mensagem de João seria uma mensagem de arrependimento. Arrependimento. E esta é a mensagem que ele prega. Arrependei-vos, arrependei-vos, é chegado a vocês o reino de Deus. E ele vai convertendo, aqui diz, o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, para habilitar ao Senhor um povo preparado para receber o Messias. Há um mover em Israel no tempo de João Batista, há um mover, uma mensagem de avivamento e de arrependimento. O povo está sabendo que chegou o tempo de nascer o Messias e então eles estão em uma grande expectativa. Ele virá. Hoje nós também esperamos o Messias. Hoje nós também esperamos a vinda do Senhor Jesus. Não sabemos o dia, a hora, se vai ser de manhã, de tarde, à noite, a terra redonda, esférica. Nós sabemos que em um lugar será amanhã, no outro tarde, no outro noite, pois o Senhor virá no dia e na hora que nós não sabemos. Mas Ele virá. E nós temos visto sinais. E nós, como Igreja do Senhor, somos os precursores da vinda de Jesus, da segunda vinda de Jesus. A nossa mensagem deve ser sempre esta: arrependei-vos, prepare o coração para o encontro com o Senhor. Arrependa-se de seus pecados, deixe o Senhor entrar em sua vida, deixe que o Espírito Santo te conduza
espere a vinda do Senhor. Mas nós vamos ver qual foi a reação de Zacarias diante da promessa de Deus. Em Lucas 1, 18 a 25, está escrito: Então perguntou Zacarias ao anjo: Como saberei isto? Pois eu sou velho, minha mulher avançada em dias. Respondeu-lhe o anjo: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. Todavia, ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. O povo estava esperando a Zacarias e admirava-se de que tanto se demorasse no santuário. Mas, saindo ele, não lhes podia falar. Então entenderam que tivera uma visão no santuário, e expressava-se por acenos e permanecia mudo. Sucedeu que, terminados os dias de seu ministério, voltou para casa. Passados esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu e ocultou-se por 5 meses, dizendo: Assim me fez o Senhor, contemplando-me para anular o meu opróbrio perante os homens. Olha só a reação de Zacarias. Ele não acreditou. Era grande demais, era perfeito demais, era um sonho demasiadamente alto e grande. Como assim? O anjo disse: vocês terão um filho, o nome dele será João. E ele será grande, ele vai preparar o caminho do Senhor. Ele vai converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos seus pais. Zacarias não acreditou. E por não acreditar, dizendo: como vai ser isso? Eu já sou velho, minha esposa já idosa, estéril, como vai ser isto? Será que ele não se lembrava da história de Abraão e Sara? Será que ele não se lembrava de tantas matriarcas do passado, estéreis, a quem Deus deu filhos? Então, olha, Zacarias, você não acreditou na minha palavra, então você vai ficar mudo. Você vai ficar sem conseguir falar. Porque você não acreditou. Até que tudo aconteça, quando tudo acontecer, você vai voltar a falar. Já pensou isto? E ele ficou mudo. E ele saiu dali, o pessoal lá do lado de fora falou: gente, já tem tanto tempo que o Zacarias entrou, ele já deveria ter orado, já deveria ter acendido incenso, já deveria ter olhado as lâmpadas da menorá, já era hora de ter saído. O que aconteceu com ele? Então Zacarias sai e ele não consegue falar, e as pessoas perguntam: o que houve, o que aconteceu? O seu semblante mostrava que algo sobrenatural acontecer a ele lá dentro, no lugar santo. Sabe, coisas sobrenaturais acontecem conosco no lugar santo, no lugar onde Deus fala conosco, quando nós oramos, quando nós o buscamos de todo o coração. Deus falou com Zacarias através do seu anjo. E eles então: o que aconteceu? Fale. E ele falava por acenos. Entenderam que ele havia tido uma visão. Uma visão. Sabe, muitas vezes, quando nós não cremos, quando nós não damos a devida atenção ao que Deus está falando com a gente, Ele deixa algum sinal em nós: ó, você vai ficar mudo. Você não vai conseguir se comunicar até que tudo aconteça, para que você saiba que é Deus que está falando com você. Zacarias, então, vai para casa. Quando termina o seu turno, vai para casa. Isabel se engravida. E ela não conta para ninguém durante 5 meses. Ficou quietinha dentro de casa, com uma alegria tão grande. Deus tirou o meu opróbrio, Deus tirou a minha vergonha. E então, no 6º mês, é que Maria vai visitá-la. E nós vamos ver que Deus havia falado qual seria o nome
do menino. Deus havia dado todas as orientações, cumprindo o que estava no Antigo Testamento, cumprindo toda a palavra profética. Nós vamos ver que na visita de Maria a Isabel, olha o que acontece, Lucas 1, 39 a 45. Quando Maria sabe que Isabel está grávida, ela vai visitá-la. Quem contou para Maria? Isabel não havia falado para ninguém. O anjo que trouxe a notícia a Maria de que ela seria mãe, de que a virtude do Altíssimo a cobriria, o mesmo anjo que falou a Zacarias do nascimento de João. Este anjo trouxe para Maria, sua prima, está já no 6º mês. O que diz aqui da visita de Maria a Isabel? Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Veja o que vai acontecer. Ouvindo esta saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Então agora todos já estão sabendo que Isabel está grávida e de uma forma miraculosa. Vamos ver como foi o nascimento deste menino, versos 57 a 66 de Lucas capítulo 1. A Isabel cumpriu-se o tempo de dar à luz e teve um filho. Ouviram seus vizinhos e os parentes que o Senhor usara de misericórdia para com ela e participaram do seu regozijo. Sucedeu que no 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. De modo nenhum, respondeu sua mãe. Pelo contrário, ele deve se chamar João. Disseram-lhe: ninguém há na tua parentela que tenha esse nome. E perguntaram por acenos ao pai do menino que nome queria que lhe dessem. Então, pedindo ele uma tabuinha, escreveu: João é o seu nome. E todos se admiraram. Imediatamente a boca se lhe abriu e, desimpedida a língua, falava louvando a Deus. Sucedeu que todos os seus vizinhos ficaram possuídos de temor e por toda a região montanhosa da Judéia foram divulgadas estas coisas. Todos que ouviam guardavam-nas no coração, dizendo: que virá a ser, pois, este menino? E a mão do Senhor estava com ele. Bem, nós vemos aqui que o menino nasceu, no tempo certo da gravidez, nasceu o menino. Mas somente Zacarias tinha ouvido lá do anjo, lá no lugar santo, que o nome dele seria João. Isabel não sabia, ele não passou isso para Isabel, ele estava mudo, ele não conseguia falar. E então, na circuncisão do menino, ao 8º dia, eles disseram: ele vai chamar Zacarias, o mesmo nome do pai. Isabel falou: não, o nome dele vai ser João. Mas deveriam perguntar ao pai: olha, não tem ninguém que chama João na família. E então Zacarias pede uma tabuinha. Naquela época, os bilhetes, ou as listas, ou o dever de casa, era feito em tabuinhas. Ou uma tabuinha, um quadradinho de madeira, com um pequeno, vamos dizer assim, podendo colocar ali argila, massinha ou cera, onde se escrevia com estilete ou com uma pena, se escrevia ali. E então ele pediu uma tabuinha e escreveu: João é o seu nome. Eles ficaram maravilhados. Como assim, Zacarias? Como assim? E todos começaram a divulgar:
que vai ser esse menino? O que será? Que será? E nós vamos ver que assim como o Espírito Santo encheu Isabel, encheu Maria quando elas se encontraram e se abraçaram, agora quando Zacarias vê o cumprimento da palavra de Deus, o cumprimento da profecia, o cumprimento da promessa de Deus, ele também foi cheio do Espírito Santo e cantou um cântico para Deus e sobre aquele menino. Olha o cântico de Zacarias, Lucas 1, 67 a 80. Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou dizendo: Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu seu povo e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade por boca de seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos dos que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, livres da mão de inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante Ele todos os nossos dias. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimi-lo dos seus pecados, graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. O menino crescia e se fortalecia em espírito e viveu nos desertos até o dia em que havia de manifestar-se a Israel. Que coisa linda! Aqui está o cântico de Zacarias. Aqui ele está falando sobre o que seria daquele menino. Tu, menino, vais preceder o Messias, o Salvador. Que coisa linda quando os pais compreendem o chamado de seus filhos. Quando os pais são usados para guiar os seus filhos na direção da vontade de Deus. Que coisa linda quando nós vemos a vontade de Deus nos nossos filhos se cumprindo e eles sendo usados por Deus na nossa geração, na geração deles, fazendo a vontade do Senhor. João cumpriu tudo que Deus falou a seu respeito. Foi cheio do Espírito Santo, cresceu cheio do Espírito Santo e foi pregar a palavra de Deus. Pregar arrependimento, preparando o caminho do Senhor. Deus te chamou também. Deus te chamou para você estar preparando a igreja, as pessoas ao seu redor para o encontro com o Senhor. Então vamos orar? Feche seus olhos, curve a sua fronte e ore comigo dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu abro o meu coração para Ti, confesso que Tu és o meu Senhor, o meu Salvador, o meu Deus, em quem eu confio, o meu Senhor. Te entrego a minha vida, o meu coração e te peço, Senhor, usa-me. Enquanto eu viver, quero ser útil em Tuas mãos, quero levar outros a conhecerem Jesus e o Teu grande amor. Usa-me, eu me entrego a Ti, hoje e para sempre. Amém, amém e amém. Graças a Deus. É isto aí, que você seja uma bênção nas mãos do Senhor e a sua descendência também. Deus te abençoe ricamente até o nosso próximo encontro, quando estaremos aqui compartilhando com você a palavra de Deus, alinhando os ponteiros da nossa vida. Deus te abençoe.